Olá, pessoal! Como vão todos e todas? Aqui estamos para mais um momento das Pílulas da Saúde. Vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Vieira, professora de Educação Física do campus Recanto das Emas, aqui do IFB, e vou aproveitar e fazer minha audiodescrição. Hoje eu estou com os cabelos presos, eles são compridos, estão com rabo de cavalo, estou de óculos de grau, vestindo um vestido preto e branco, parecendo uma zebrinha mesmo. Atrás de mim tem um guarda-roupa, eu estou no meu quarto, né? E acho que só, estou usando os 3 anéis. Bom, nós estamos aqui, como vocês sabem, estão nos acompanhando durante toda essa semana, né? Estamos inclusive hoje na nossa 6ª pílula, nosso 7º dia de Qualifique Express, que é uma ação promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, com o intuito de consolidar as políticas públicas que objetivam aproximar o mundo do trabalho ao universo da educação e ao desenvolvimento de aptidões para a vida social e produtiva. O Qualifique fez a gente trazer alguns especialistas, inúmeros, olha, a vontade de trazer mais e mais gente, mas porque eles são grandiosos mesmo. E hoje a gente vai receber, né, um convidado especial para falar sobre um tema muito gostoso que vai vir para somar e completar esse nosso evento. Hoje vamos falar sobre espiritualidade com o Sidney Azevedo. Ele já está aqui, vai se apresentar, mas eu vou ler rapidinho o currículo dele. Sidney é colaborador no curso de Gestão Cultural da UFPB, membro da equipe de pesquisa e implantação do projeto João Pessoa Cidade Criativa, referente à chancela da Unesco. Ele é professor, mestre em artes visuais pela UFPB e UFPE, artista visual e hipnoterapeuta. Sidney, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Já adianto, agradeço a sua disponibilidade e peço que você se apresente, fique à vontade. O prazer é todo meu, Mônica. Muito obrigado por essa oportunidade de tratarmos de um tema tão relevante, tão emergente, principalmente no nosso contexto atual, contemporâneo, né? Vou fazer também minha autodescrição. Eu estou usando um chapéu palha, tipo cubano, óculos de grau, uma camisa estampada, rosa, lilás, enfim, bem estampada com figuras fitomórficas. Também estou no ambiente de casa, no meu quarto. Atrás de mim tem uma das minhas pinturas, uma pintura a óleo. E estou à disposição de vocês para tratarmos desse assunto. Gostaria de partir de um ponto que você possa sugerir para que a gente tenha um parâmetro, já que é um tema tão vasto, né? Espiritualidade abrange tudo. Afinal de contas, somos espíritos. Como eu falei, né? E vai vir para somar as nossas outras pílulas, Sidney. Nós já falamos aqui sobre mente, sobre movimento, qualidade do sono, alimentação, né? Vamos falar ainda sobre emoções. Enfim, são questões que envolvem, né, nossa vida, nossa saúde, enquanto seres humanos, holísticos, né? E a espiritualidade, ela parece que é assim, a cereja do bolo, eu tenho essa impressão. E ao mesmo tempo que a gente sabe que está tão no nosso cotidiano, né, a espiritualidade, mas a gente confunde um pouco com religiosidade. Não sei se eu estou enganada, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Boa! Podemos partir então dessa questão. É crucial fazer uma diferenciação, inicialmente didática, mas também prática, ao longo da nossa conversa, entre essas esferas da espiritualidade pura e da religião, ou religiões. As religiões, de um modo geral, são a forma pelas quais a espiritualidade se expressa institucionalmente. Budismo, cristianismo, todos esses ismos dos quais a gente conhece,
na nossa sociedade, né, rica e diversa, e parte justamente da interpretação dos ensinamentos de alguns mestres que fundaram, às vezes indiretamente, né, fundaram religiões. Então, às vezes não é nem a pretensão inicial de um Messias, de um Avatar, de um iluminado. Mas, enfim, simplificando, a espiritualidade ela é inerente ao ser humano, porque nós somos espíritos encarnados, tendo uma experiência existencial, mas em si, essencialmente, nós somos espírito. O conceito de espírito é o conceito de ser, de essência, como Jung diria, self, o si mesmo. Então, o espírito nós somos, isso é indubitável. E por sermos espíritos, a espiritualidade está presente em todas as dimensões e em todas as sociedades, sejam elas primitivas, no sentido primevo da palavra, como civilizações indígenas, né? Etnografias mais relacionadas aos povos originários, sejam civilizações, diríamos assim, mais sofisticadas ou civilizadas, entre aspas, né? Porque são conceitos antropológicos. Não dá para a gente distinguir civilização de povos originários. Todos temos espiritualidade, porque ela faz parte da nossa maneira de sentir o universo. Então a espiritualidade ela permeia as relações humanas. Até mesmo aquelas pessoas que se dizem ateias, em algum sentido profundo, vamos tratar disso na psicologia profunda, elas têm intuições, elas têm insights, experiências do divino. Porque essa dimensão do sagrado, ela abrange a forma de pensar e de sentir o universo. Já as religiões, como eu falei minutos atrás, são formas institucionais ou institucionalizadas de interpretar e praticar ritualisticamente, dogmaticamente ou teologicamente algumas religiões que se tornaram históricas. Mas a distinção básica entre espiritualidade e religião é que a religião ela tende a ser uma interpretação, muitas vezes, unívoca ou limitada, e, na pior das hipóteses, dogmática ou fanática, e a espiritualidade ela pode ser praticada e deve ser praticada, assim espero, por todos nós, independentemente de religião. Uma pessoa pode até se dar o luxo de não praticar uma religião específica. E mesmo assim ela ser espiritualista ou espiritualizada, melhor dizendo. Espiritualista já é uma pessoa que se dedica a algum tipo de forma religiosa ou esotérica ou mística. E espiritualizada é toda aquela pessoa que busca um caminho de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, até mesmo através de práticas que não são necessariamente religiosas, como a yoga, a prática da yoga, a prática do Tai Chi Chuan. São práticas orientais que necessariamente não são formas religiosas em si mesmas, elas podem estar atreladas a alguma escola iniciática ou religiosa, como no caso da yoga, né, que é praticada muito no budismo, mas a prática em si conduz a experiência do sagrado, a experiência do divino. E essa é a espiritualidade pura. Tem mais a ver com o psiquismo, com a mente e com toda a nossa relação biopsicossocial, nosso psicossoma e nossas relações um com o outro. É por isso que quando você falou logo no início, né, da espiritualidade está em todo lugar. Nós sentimos, nós somos, né, como você falou, tendo ou não a religião, seguindo ou não, nós temos que entender que somos todos espiritualizados. É isso? Espiritualizados ou espiritualizáveis também, né? Espiritualizáveis também, né? Nós somos seres em processo. Nós somos em evolução, né? Em evolução. Como você falou no início, né? Eu trabalho com processos criativos, porque o meu mestrado em arte é sobre processo criativo. E minha prática terapêutica, através da hipnoterapia, assim como minha prática também de artista, no campo da estética, no campo da experiência empírica com os materiais, sempre é em busca de uma ascese, de uma ascensão.
de uma busca, de uma descoberta e de uma realização pessoal. Então, a espiritualidade, ela pode ser vista também como um processo de autorrealização. Assim como existe a ideia de realização material, quando a gente tem propósitos e coloca metas e tem todo um trabalho direcionado à plasmação de questões no mundo tridimensional, no mundo fenomênico, que é uma experiência da vida prática, a gente também pode pensar, de uma maneira analógica, essa busca também dentro do campo da espiritualidade. E o mais interessante é que quando você busca espiritualidade na sua vida cotidiana, você está buscando sua autorrealização profunda. É a psicologia profunda. É a realização do seu self, ou do seu espírito, ou da sua alma, de acordo com a nomenclatura ou a terminologia que queiramos utilizar. E a partir do momento em que a gente faz essa busca, que a gente pratica diariamente esse religare, essa conexão com o sagrado dentro de nós mesmos, através de uma forma religiosa ou não, pode ser através também de práticas que tangenciam a metafísica de alguma religião, a gente também está produzindo na nossa vida a possibilidade de realização material, porque a realização material, um curso que você consiga realizar, um mestrado, um doutorado, ou mesmo na sua profissão, a sua excelência, as relações com os outros, depende muito também da sua relação consigo mesmo, ou consigo mesmo. Sim. Não queria te interromper, mas essa conexão que você fala com a espiritualidade chega a ser perpassa pelo nosso autoconhecimento, nossa relação com o divino, com o meio que a gente está. Como é que é isso? Eu estou certa ou eu viajei demais? Não, viajou demais não. Você tem que viajar mesmo. Navegar é preciso. Viver não é preciso, né? Já disse é verdade. Então, eu posso citar, através dessa sua pergunta, um autor muito interessante, que eu acho que muitos de vocês conhecem, Michel Foucault. Quem não conhece, fica a dica. A hermenêutica do sujeito. É um conjunto de palestras que foram transformadas em livro, né? Foram transcritas. Eu tenho aqui do meu lado um bocado de livro. Se necessário, eu vou mostrando alguns para pontuar, porque é interessante a gente ter esse embasamento. Então, Michel Foucault ele responde muito bem essa sua questão. Aquele princípio grego, tu conhece a ti mesmo, que todos nós já ouvimos, né? Que está lá no templo de Delfos. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Michel Foucault ele aprofunda na hermenêutica do sujeito essa questão que eu posso colocar de uma maneira bem sintética. Ele diz que o conhecer a si mesmo ele parte de um outro princípio que é pouco falado na filosofia, mas que é o cuidar de si. A gente só pode conhecer a si mesmo se a gente primeiro cuidar de si mesmo. O que é cuidar de si? Cuidar de si é prestar atenção a si, seus limites, suas virtudes, suas problemáticas, é pensar a si mesmo. A palavra pensar, o verbo pensar, significa também cuidar. Quando a gente está pensando, a gente está ponderando. A gente está refletindo, está cuidando. Então, a gente só pode se autoconhecer, primeiro, se a gente cuidar de si. Então, esse cuidado de si, ele é expressado através de todas as religiões, todos os mestres, né? Toda a espiritualidade fala sobre isso. Jesus, por exemplo, que é o nosso mestre mais conhecido, né? Porque nós fomos colonizados por europeus. Se a gente tivesse sido colonizado por hindus, seria diferente. Ou por árabes, também seria diferente. Mas Jesus ele diz que o reino dos céus está dentro de nós mesmos e não fora. O reino dos céus não é uma dimensão além, é uma dimensão imanente. Ele diz que a gente precisa cuidar disso, da lâmpada, né? Da chama, do fogo. Então a gente precisa aprender a cuidar de si mesmo. Isso é a espiritualidade. Não é uma coisa abstrata. Cuidar de si mesmo é prestar atenção a si. Então, se a gente se auto-observa, a gente vai começar a se autoconhecer. O que é o autoconhecimento?
O autoconhecimento é a gente saber das nossas limitações e também das nossas potencialidades. Sabendo dessas duas instâncias, ou dessas duas questões, limitações e potencialidades, a gente vai poder trabalhar as nossas limitações, talvez até transcendê-las, ressignificá-las, e a gente vai poder elevar ou atualizar as nossas potencialidades. Isso é o caminho da autorrealização profunda do ser. Isso é espiritualidade prática. Dessa maneira a gente aprende a lidar consigo mesmo, que seria a inter-relação pessoal, interna, consigo mesmo, e a relação com o outro, a dimensão social da espiritualidade. Porque o cristianismo, desculpa, só para concluir o pensamento que me veio, o cristianismo, que hoje está tão deturpado, né, infelizmente, por religiões fanáticas, por isso que eu citei a questão do dogma e do fanatismo, na sua essência o cristianismo ele é social. Não vou dizer socialista para não suscitar paixões políticas, mas a prática cristã, se a gente se ater à interpretação real dos fatos, da mensagem da vida do Cristo, ela é totalmente voltada para a boa relação com o próximo. Tanto é que ele dizia que nós temos que fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Assim então, as pérolas que Jesus deixou são de uma ética, de uma moral e de um misticismo profundos e simples. Assim como o Dalai Lama, hoje em dia, né, que é um dos mestres que nós temos aqui no nosso mundo, físico, encarnado, ele tem uma mensagem totalmente simples, sobre a qual eu vou falar se houver possibilidade temporal, né? Tempo é uma coisa chata nesse momento. Porque o papo já tá bom. Imagina daqui a 10 minutos, 15, 20. As contingências, né? As contingências da existência. A gente está limitado pelo tempo e pelo espaço. Então temos que aproveitá-los bem, né? Mas espiritualmente a gente transcende. Olha aí como é bom falar de espiritualidade. Só assim a gente fica mais calmo nesse sentido, né? Exato. Quase O que eu ia te perguntar aquela hora era dessa busca, né? Tudo que você concluiu aí depois, de certa forma, já até me respondeu. Porque a gente está numa busca, numa construção, numa evolução constante, né? Enquanto seres imperfeitos, né? Até de acordo com Cristo mesmo e provavelmente outras religiões, enfim. E essa busca, ela não tem um fim, né? Nós vamos amadurecer. Eu acredito que algumas pessoas alcancem essa espiritualidade, esse amadurecimento, eu vou chamar assim, essa evolução mais rápido que outras. Outras pessoas, enfim, acho que experiências da vida, tudo isso influencia. É por aí, Sidney? Porque a gente está num ambiente, é o trabalho, é a família, enfim, são mundos diferentes, né? A gente recebe informações diferentes e eu creio que tudo isso seja importante para a formação da gente enquanto, eu digo assim, enquanto seres espiritualizados. Porque quando a gente fala eu, pelo menos, quando penso em espiritualidade, eu penso em coisas boas. A gente só associa a uma ajuda ao próximo, a fazer o bem, amar, enfim. Eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre isso. Certo. Acho que eu falei tanta coisa que eu já não sei mais nem o que eu perguntei, Cid. Captei vossa mensagem. Então, ótimo. Veja só, toda essa dimensão social, interativa, a que nós estamos submetidos por contingência mesmo, né? Porque nós nascemos num mundo posto, com uma cultura, com diversas culturas que se permeiam, enfim, com uma língua, com os costumes, com as taras hereditárias, um conjunto de coisas. Então nós somos seres inacabados, imperfeitos e ao mesmo tempo com uma série de programações, pré-programações, né? Sejam elas físicas, sejam elas culturais, os chamados preconceitos, etc. E toda essa relação que a gente tem com o meio, essa relação ecológica, ela é o nosso ginásio psicológico.
a gente pode pensar dessa maneira, ela é o nosso lugar de aprimoramento. Não existe essa questão de, para nós sermos espiritualistas, a gente ter que se tornar recluso, ir para um mosteiro, ir para uma caverna. Não, a nossa caverna, o nosso mosteiro, o nosso claustro é no dia a dia. A gente precisa dessas adversidades. Quanto maiores as adversidades, melhores e maiores também são as oportunidades de autoconhecimento. A gente precisa do outro para a gente se espelhar. Tudo aquilo que a gente vê de defeito no outro, de um modo geral, isso é apontado por Jung, é uma expressão ou uma manifestação, uma projeção da nossa própria sombra. O que é a sombra? A sombra é aquilo que a gente tem no nosso inconsciente. São os nossos temores, os nossos medos, os nossos defeitos que a gente procura esconder da gente mesmo e dos outros. Então, quando a gente está com algum colega de trabalho, ou no dia a dia, ou vendo alguém na televisão, enfim, essa interrelação com o real ou com o imaginário, e a gente aponta e se incomoda com determinadas coisas no outro, e aquilo nos afeta, mexe com a gente, certamente isso deve ser levado em consideração para o nosso aprimoramento. Porque aquilo ali que mexe com a gente, geralmente, é uma espécie de espelhamento. E é esse processo diário que nós chamamos de autoconhecimento. É um processo alquímico. Por falar em alquimia e em Jung, eu vou citar aqui sugerir outro livro para vocês. Carl Gustav Jung, da Psicologia Analítica, O Si Mesmo Oculto. Aqui ele trabalha esse conceito da individuação. A individuação é justamente o processo de autorrealização. A espiritualidade prática é um processo contínuo, como você falou, infinito. A gente vai sendo espiritualizado, vai se espiritualizando, melhor dizendo, porque é um processo ativo, não é um processo passivo. A espiritualidade ela não vem de fora. Não vem de Jesus, não vem de Buda, não vem de Krishna, não vem de Maomé, enfim, não vem do Dalai Lama. Eles são seres espiritualizados. Helena Blavatsky, sejam quais forem os mestres que a gente queira citar. Mas tem que haver uma reciprocidade. Essa sombra que eu falei, junguiana, ela vai ter que se iluminar. Ela vai se tornar uma sombra dourada e vai se iluminar. O processo da sombra é um processo de iluminação. Quando a gente conhece essa sombra e joga a luz sobre ela, ela tende a nos revelar as nossas potencialidades. E mesmo aquilo que a gente não gosta na gente mesmo, é uma espécie de escada. E sobre esse processo, a gente vai lapidando a pedra, vai ressignificando toda essa nossa problemática interna. Então eu recomendo muito para vocês, quem quiser, né, se aprofundar nesses conceitos, estudar Jung. Deixa eu abrir aqui meu fone. Fico... Aqui outro, ó. Muitas propostas. O caminho da individuação. Muito bom, muito legal. Tô vendo que você tem aí realmente muitas indicações boas, hein? E por citar o Dalai Lama, eu posso também recomendar a vocês Leonardo Boff. Esse livrinho é bem a nossa cara, a cara dessa live, porque o título dele é Espiritualidade. É um livro fininho, onde ele fala muito sobre o Dalai Lama. Leonardo Nosso Boff filósofo contemporâneo. Leonardo Boff é um teólogo da igreja, né? Sim. Da Igreja Católica, doutor em teologia, e ele entrevistou o Dalai Lama e ele ficou impressionado com o Dalai Lama quando ele fez uma pergunta bem simples. Ele perguntou ao Dalai Lama, dentre outras perguntas, né, que ele cita aqui nesse livro, qual é a melhor religião? Isso toca no nosso assunto, a diferença entre religião e espiritualidade. Sim. Ele perguntou ao Dalai Lama, qual é a melhor religião do mundo? Essa pergunta capciosa. Capciosa. Certamente outros líderes espirituais iriam puxar a sardinha para o seu prato, né? E aí o Dalai Lama respondeu: a melhor religião do mundo é a que te fizer melhor. Perfeito. É a que te fizer um ser humano melhor. Então, quando ele fala fazer do ser humano algo melhor, ele está falando de um processo. A religião não é só ir à igreja. Sim. Não é confessar uma forma
acabada. Isso aí é social. A gente vai para a igreja, às vezes, por uma questão cultural, social. E aquilo ali é um engano, às vezes, porque a gente está se auto-enganando. Não está havendo um processo de autoconhecimento. A pessoa vai lá, joga todos os seus problemas, passa por uma catarse, né? Porque muitas vezes o ritual, a imagética, o padre, o pastor, o líder religioso faz com que a gente chore, se arrebate, etc. Mas aquilo é um processo psicológico. Como se aquilo ficasse ali pronto, né? Não. É um processo hipnoidal, praticamente. Aí é outro campo que a gente entraria numa outra live. Mas é isso, o Dalai Lama responde: a melhor religião é aquela que te fizer melhor. Então não existe uma religião perfeita. Porque ele está falando de um processo. Então qual é o processo? O processo é o processo de autorrealização, o que no budismo se chama de iluminação. Aí, mais uma vez, remete à questão de Jung, né? Da sombra. Jung fala de jogar a luz da consciência sobre a sombra. Essa sombra escura, ela se torna dourada e depois ela se torna luminosa. Que é um processo de autoconhecimento. Na verdade, se a gente observar as diversas religiões que você citou aí, né? Elas buscam praticamente o mesmo objetivo, né? Assim, ou pelo menos deveriam, né? O amor, como fazer o bem sem olhar a quem, não é? Assim, você crescer espiritualmente, mesmo que dentro de cada religião, às vezes isso é visto de uma forma diferente, mas eu entendo que a essência são coisas boas, né? As religiões, elas se traduzem por alguns aspectos que são arquetípicos, que fazem parte delas, de modo geral. O primeiro deles é a ideia de uma divindade, de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde entra o divino na espiritualidade? Tem espaço? Sim, exatamente, essa dimensão do sagrado, né? A dimensão do sagrado na espiritualidade, ela permeia todas as práticas religiosas. Por exemplo, nas religiões de matriz africana e nas religiões também indígenas, né? Como a Jurema, por exemplo, eles são praticamente panteístas. A Igreja Católica medieval também tem essa visão. O que é o panteísmo? É ver Deus em todas as coisas. Na planta, nos fenômenos da natureza, nos animais, numa pedra, no vento. Os gregos também, né? Todas as religiões primitivas antigas, elas têm essa concepção de que o sagrado está no nosso dia a dia. Mas aí com a escolástica e com toda a didática das religiões confessionais, se criou essa dicotomia entre matéria e espírito, entre vida cotidiana e vida além, pós-mortem, né? Isso é um engano, isso é uma forma didática de doutrinar as pessoas, porque na verdade a espiritualidade ela é isso que eu estou fazendo com você agora, é esse diálogo. Ao mesmo tempo que eu estou conversando com você, eu estou me auto-observando, procurando saber o que é que eu estou sentindo, onde é que eu estou errando, o que é que eu posso aprimorar. Então essa dimensão da divindade na espiritualidade, como eu falei para você, ela é assim o núcleo central das religiões. Aí a partir dessa ideia ou desse sentimento da divindade, do divino, se desdobram outros valores, como verdade, justiça, amor, sabedoria. Então todas essas virtudes que a gente elenca e que a gente busca, elas partem da ideia de um ser perfeito, né? Quando a gente fala de verdade, de justiça, de amor, de altruísmo, de bem-estar social, a gente está falando de parâmetros de perfeição. E essa perfeição ela tem que partir de uma ideia. Essa ideia de perfeição é a ideia de Deus. Então a gente imagina um Deus perfeito, onipresente, onipotente, onimisericordioso, e que nos propicia essa oportunidade de evolução. Por isso que a gente está sempre buscando. Perfeito, Sidney. Sidney, eu vou fugir um pouquinho. Na verdade, eu acho que você conseguiu fazer uma introdução assim, maravilhosa no sentido de esclarecer, né, conceitos e nos direcionar e abrir
nossa mente, nosso conhecimento mesmo, enriquecer. Mas eu queria puxar agora para minha sardinha, né? Certo. O Qualifique Express, você sabe, a gente já conversou algumas vezes sobre o projeto, e ele tem um direcionamento muito voltado para a saúde do trabalhador. E eu posso relacionar espiritualidade com um apoio, uma fonte de apoio, não sei, a saúde. E aí eu entendo saúde e espiritualidade, uma união aí com corpo e mente. Como é que a gente pode, dessa mistura aí, te trazer aí um conhecimento, seu conhecimento para quem está nos ouvindo? Perfeito. Essa colocação. Antes de debulhar essa nova dimensão da fala, e a propósito, eu vou citar outro livro, O Ponto de Mutação, de Fritjof Capra, que é autor também do Tal da Física. Tem tudo a ver com essa sua pergunta, porque aqui é onde ele introduz o pensamento holístico, e a reboque vieram outros pensadores que começaram a pensar todas as ciências e todas as práticas como uma unidade. Ele traz justamente essa reflexão, na verdade uma propositura, de que a espiritualidade, o processo de autoconhecimento, ele deve ser prático. Assim como o Dalai Lama também fala, né? Que a religião que não tenha uma praxis, que não tenha um resultado social, ela é infértil, ela é inútil, na verdade, ela é um engano. Então, no nosso campo de trabalho, no nosso dia a dia, como professores, como alunos, enfim, nas diversas e múltiplas facetas, né, do dia a dia, nós podemos e devemos aplicar os conceitos da espiritualidade, a filosofia, a forma religiosa que a gente pratica, seja ela qual for. Se a gente é cristão, se a gente é de matriz cristã, a gente deve procurar no nosso dia a dia realmente colocar em prática, experimentar. A experiência do sagrado no dia a dia é uma experiência que traz realmente um sabor. Sabedoria significa saborear, né? Do latim, sapere, saborear. Traz um sabor específico quando a gente experimenta realmente, na prática, um ensinamento. Então, a questão da saúde está totalmente relacionada a essa verticalidade, essa relação com o sagrado. Porque se a gente está se autoconhecendo, se a gente está se aprimorando, se a gente está buscando sempre o melhor, a melhor versão da gente mesmo, comportamental, cognitiva, emotiva, volitiva, na nossa interação com o meio, a gente está justamente dando vazão ou fluência a esse processo de autocura. Posso até, por exemplo, citar o conceito de santidade. Santidade está dentro do conceito de religião, né? De religiosidade ou de espiritualidade. O que é um santo? O que é que significa a palavra santo? Ou santidade? Significa alguém que é são. São, exatamente. Que é saudável. Saudável, saúde, saudável, né? Saúde. Então, a saúde ou a salvação, como dizia Jesus, né? Jesus falava de salvação. O que é a salvação? A salvação é o processo de autorrealização. É quando a gente atinge a santidade. O que é a santidade? A santidade é essa conexão do microcosmos com o macrocosmos, da nossa existência horizontal com a nossa essência vertical. É a cruz, né? Esse arquétipo da cruz não é a cruz só do crucificado, não. Todas as religiões antigas têm essa simbologia dessas duas linhas que se cruzam e convergem para um ponto. Esse ponto central da mandala é o self, é o ser. Então, nesse processo de autoconhecimento, há um processo de cura psicossomática. Porque se a gente se autoconhece, a gente começa a também respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa mente, deixar de lado pensamentos nocivos, limitantes, tóxicos, porque certamente o pensamento se transforma em sentimento se transforma em vontade, e vontade se transforma em ação. Mas tudo vem de um arquétipo ou um paradigma, vem lá de cima, do mundo das ideias, né? O pensamento se transforma numa constante. Se a gente observa nossos pensamentos, a gente já vai começando a trabalhar a nossa cura ou a nossa autorrealização a partir daí, selecionando os nossos pensamentos. Então, esse processo de cura
Essa correlação é muito íntima, né? Mente, Total. espiritualidade e emoção. Não tem como a gente ver separado isso, né? Por isso que a espiritualidade ninguém pode praticar por nós. Não é o pastor, não é o padre, não é o papa, não é nenhum mestre, nem Jesus Cristo, que se estivesse agora aqui conosco fisicamente, poderia determinar a nossa autorrealização. Cada um sente, percebe de um jeito diferente. Exato, e também é porque é um processo de aprendizado. Ninguém consegue meter na cabeça de ninguém, isso a gente sabe muito bem, que a gente é professor, né? Uma ideia pronta. O processo de educação é muito semelhante ao processo da espiritualidade, ou da espiritualização. É uma construção. A espiritualidade também é um processo pedagógico. Não no sentido mais acadêmico, né? Sim. Porque a espiritualidade ela é não linear. Mas é uma construção, né? Você pode se autorrealizar ou se iluminar a partir de um acontecimento particular. De repente, você está numa depressão, numa angústia, e você entra num estado de transe, numa imersão, que o seu próprio ser lhe dá um insight, você tem uma iluminação abrupta e daí você se ilumina. Você muda a sua trajetória. Então, o processo de espiritualização é diferente do processo de aprendizagem. De aprendizagem, estímulo, resposta, né? É um processo mais profundo. Mais profundo. Ô Sidney, a gente já... Como passa rápido, né? Esse tempo. Eu queria, assim, não fazer mais nenhuma pergunta, mas eu queria que você deixasse, de certa forma, assim, não sei se são dicas, são, sei lá, uma mensagem, né? Para nós que estamos te ouvindo aqui e principalmente para quem está, né, trabalhando, a gente está no meio de uma pandemia, trabalhando e estudando, né? Então, assim, são estudantes, são trabalhadores que estão dentro de casa e eu queria que você deixasse uma mensagem para esse público, né? A gente sabe que tem muitas coisas envolvidas, a gente está aí com, hoje, mais de 3.000 mortes, né? É verdade. Por conta da Covid e por conta de... Enfim, não vamos entrar no mérito, mas uma tristeza, né? Para nós, seres humanos e espiritualizados, pelo menos eu acredito que a maioria dos seres que habitam essa terra, uns mais, outros menos evoluídos, mas que a gente entende que a gente não está no momento de normalidade, que a gente se assusta. O que dizer para essas pessoas que estão em casa, que muitas vezes a gente está triste, né? A gente se pega cansado, enfim, é mente, é emoção, é o corpo que sente. Deixa uma mensagem para a gente. Excelente provocação, viu? E muito pertinente. Vou deixar assim essa mensagem, mas antes, mais uma vez, eu vou citar um livro, Inteligência Emocional, que tem a ver com a sua pergunta e a sua provocação. Esse livro do Daniel Goleman é dos anos 90, é um best-seller. Depois dele veio a Inteligência Espiritual, que aí, se eu fosse me aprofundar, que é da Dana Zohar, a física quântica. Então, além do QI, que é o quociente de inteligência intelectivo, né, nós temos que desenvolver o quociente emocional, que é o mais importante, porque não adianta ter só inteligência intelectual. Se a gente não tiver emocional, a gente não vai saber lidar com o dia a dia, né? Então, a inteligência emocional é essa empatia, que é fundamental. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Principalmente em nosso momento histórico dessa pandemia. E a inteligência espiritual é um plus. A inteligência espiritual aí já é uma outra dimensão bastante elevada, que eu posso, dentro dessa mensagem, conseguir sintetizar, que é da Dana Zohar, tá bom? Quem quiser procurar, Dana Zohar é uma física quântica. Então, dentro dessa pandemia, nós nos vemos diante de um novo paradigma. Nós não vamos voltar ao normal.
A gente escuta muito na mídia, nas grandes mídias, né? Esse conceito que está banalizado de novo normal. Quando é que vamos voltar ao novo normal? É até caricato isso. Porque o que seria o novo normal? O que é o normal? Eu acho que a gente não deve voltar ao normal. Eu acho que a gente tem que dar um passo adiante, um salto. Já que eu citei a física quântica, né? Um salto quântico. Sai de uma eletrosfera para outra. Uma transmutação mesmo. Seria uma transvalorização do humano. Do super-humano. Temos que aproveitar isso para melhorar em alguma coisa. Exatamente, né? Em tudo. Então a gente não deve voltar ao normal, a gente deve buscar o extraordinário, o supranormal, porque o normal não deu certo. A gente precisa rever todos os nossos conceitos de relação com a natureza, de relação com o outro, de relação com o trabalho, as questões políticas, as questões institucionais, tudo tem que ser revisto. Então, como a gente falou no comecinho da live, quanto maior a diversidade, maior a oportunidade de nos autoconhecermos e de nos autotransformarmos. Então, essa pandemia é uma adversidade mundial. Ela não é só para pobre, ela não é só para periferia, ela não é só para países subdesenvolvidos. A gente está colapsando e os ricos, a elite, também está percebendo que precisa do proletário. Então, essa visão holística de que a sociedade ela é feita de todas as dimensões, e que ela é perfeita, no sentido de poder fazer com que a gente possa transformar o nosso meio social, nos instiga a repensarmos o que é que a gente quer, o que é que a gente busca na nossa vida. Então, essa emergência de uma nova onda de Covid faz com que a gente perceba os nossos problemas que sempre existiram, que estavam invisibilizados para uma parte da sociedade, né? Não para nós que lidamos com o dia a dia, com pessoas de todas as classes. Mas uma elite mundial pensava que o mundo era perfeito, porque para eles estava tudo bom, estava tudo bem. E mesmo dentro da pandemia, há pessoas que estão achando que está tudo bem, está tudo uma maravilha, porque, enfim, estão vendendo em dólar, né? Se aproveitam de tudo. Mas a mensagem que eu deixo é essa, que a gente aproveite esse momento de adversidade para a gente valorizar as coisas simples, para a gente valorizar também as coisas profundas, para a gente meditar, para a gente ler e para a gente repensar o mundo. A partir de toda essa gama de adversidades, problemáticas que vieram à tona, ou que se tornaram mais visíveis, né? Mais tangíveis, eu acho que a gente começa a ter a oportunidade de valorizar mais o sagrado, a espiritualidade. Não a espiritualidade no sentido do além, mais uma vez eu quero frisar isso, não é a espiritualidade metafísica, Deus lá nas estrelas, não, é o aqui e agora. Aquele namastê que os budistas fazem como saudação, né? Significa o Deus que está em mim, saúde é o Deus que está em você. Então isso é uma prática real. A gente tem que fazer essa saudação. A gente tem que procurar no nosso dia a dia melhorar em tudo, para que a gente não volte ao normal, nem que a gente invente um novo normal, mas que a gente transcenda as nossas limitações biopsicossociais e proponha ao mundo uma reflexão e uma prática mais profundas de inter-relação com o outro, com a natureza, e de inter-relação também com o nosso próprio ser. É isso, essa é a mensagem que eu deixo. E que a gente se anime, que a gente se empolgue, que a gente se entusiasme, porque não é só tristeza, não. A tristeza, a angústia, todos esses sentimentos pesados fazem parte também do processo de autoconhecimento, da sombra, que eu citei aqui, me referindo a Jung. Então, o caminho da espiritualidade não é só um caminho reto, de luz. É um caminho tortuoso, um caminho difícil, de superação, de transformação. Mas também é um caminho de êxtase, é um caminho de regozijo, é um caminho de muita alegria, de muita felicidade. Porque toda vez que a gente transcende, que a gente se supera, que a gente descobre algo novo, e que a gente pode ajudar o próximo,
e que a gente se alegra com isso, isso não tem preço. Essa experiência do sagrado, ela é transcendente. Não pode ser comprada. Não pode ser comprada nem pode ser vendida. Ela tem que ser experimentada. Eu espero que esse seja o nosso mundo extraordinário. Um mundo bem melhor. A partir desse ano que vem e assim por diante. Que essa pandemia nos desperte a consciência. Perfeito, Sidney. Essa sua mensagem realmente fechou com chave de ouro. De certa forma, você em dois minutos você fez um apanhado aí da nossa live de uma forma riquíssima, porque o que somos nós, né? O que seremos nós se a gente não olhar para dentro, se a gente não aprender com os erros, se a gente não valorizar quem está ao nosso lado? Enfim, são erros, acertos, a gente está num caminho, né, em busca de melhorar, e essa busca vai influenciar em tudo que está ao nosso redor. Enfim, eu gosto muito da palavra de evolução, né? A gente evolui, a gente amadurece enquanto seres, enquanto pessoas, seja em casa, seja no trabalho, enfim, onde a gente tiver a oportunidade, né, de melhorar e de mostrar e de ajudar, como você falou, né? Ser algo positivo, de levar também algo positivo, né? É isso, eu te agradeço demais. Foi muito boa, eu tinha certeza que seria muito gostosa a nossa live. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, né? Mas fica aí esse recado, esse conhecimento todo que você passou para a gente, e todas essas indicações de livros, tenho certeza que vai chamar a atenção aí de muitos que estão nos vendo agora. Eu que agradeço, muito. Eu queria citar só uma frase. Fica à vontade. Jung, eu falo muito de Jung porque foi um dos meus teóricos da dissertação do mestrado. Ele diz o seguinte: quem olha para dentro, desperta. Quem olha para fora, sonha. Então esse caminho da espiritualidade é um caminho de revolução mesmo. Você citou a evolução, né, que é um conceito bem mais próximo do nosso entendimento, evoluir espiritualmente. Mas às vezes a espiritualidade, ou essa mudança, ela é mais um processo de revolução mesmo. Porque a evolução, ela é de alguma forma natural e às vezes mecânica. Existe a evolução e existe a involução, são processos, né? Sim. E o caminho da espiritualidade é um caminho de arrebatamento, é um caminho de revolução. É a melhor palavra. Gostei da revolução. Revolução espiritual, é isso que a gente precisa. Ótimo. Já vou colocar essa aqui na minha lista. Evolução já é uma coisa normal. Já foi. Agora vamos revolucionar. Ok? Perfeito. Ótimo. Axé, tá vendo como é bom? Sidney, eu vou aproveitar aqui, né, só antes da gente realmente encerrar, convidar, né, todos que estão nos assistindo para que revisitem as outras lives, né? São 7 pílulas nesse evento que a gente preparou para vocês, o Qualifique Express. Então, a próxima pílula, inclusive, a pílula número 7, vamos encerrar com ela, é a pílula das emoções. Então, não deixe de assistir as que já passaram, e amanhã tem mais uma pílula para a gente encerrar nosso evento. Então, Sidney, muito obrigada. Mais profunda. Amém. Amém. Axé. Assim seja. E assim vai. Um abraço, Sidney. Revolução. Isso, a partir de agora é só revolução espiritual.